Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso em que nós vamos tratar do direito e processo do trabalho na administração pública. Eu sou Felipe Fernandes e espero que vocês me acompanhem nas próximas horas e possam aproveitar o máximo possível do nosso curso, que a gente vai tratar um pouquinho de direito do trabalho, regime jurídico administrativo e praticamente dessa terceira matéria que surge do ponto de toque ou ponto de choque entre essas matérias. Então vamos começar lá aqui nossa aulinha, espero que vocês aproveitem bastante. Se estiverem assistindo, marca a gente, @futura procuradorias ou @prof.felipefernandes, chega lá, cola na gente, sempre mostrem pra gente se vocês estão curtindo o que a gente está apresentando. Então, segue o baile. Agora, o primeiro ponto relativo a essa matéria, que o pessoal sempre me pergunta assim, Felipe, mas tem empregado público? Porque direito do trabalho na administração pública, para mim, é terceirizado, né? Eu só vejo aqui, eu só pego matéria de terceirizado. Por que você fala tanto de direito do trabalho na administração pública? Galera, existem empregados públicos, existem muitos empregados públicos. E eu vou mostrar para vocês aqui, sistematizar primeiro de onde eles vêm. Nesse primeiro bloco, a gente vai tratar desses pontos de toque, entrando nos princípios dentro de uma teoria, como esses elementos eles mudam um pouco a textura dele quando passam de um sistema a outro. Mas vamos começar aqui fixando a premissa. Quem são os empregados públicos? Vamos lá. Primeiro, empregados pré-1988. A gente tem que destacar que no regime anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nós tínhamos ali a Constituição, ou as Constituições 67, 67, 69, e aí, dentro daquele regime, não havia um regime jurídico único. Então, tanto era possível contratar pela CLT empregados, quanto era possível admitir empregados sob a égide do regime jurídico administrativo. Mas aqui tem uma curiosidade histórica que é relevante tratar para vocês. Naquele momento histórico, e eu falo isso porque eu pesquisei bastante, isso inclusive para a minha tese de doutorado, havia um entendimento de que, assim, se o regime jurídico se dá para servidores estatutários por meio de um ato-condição, nesse caso aplica-se o regime público. Se, por outro lado, o regime é o contratual seletista, aí aqui é privado. Aí aqui a gente não precisa aplicar todas aquelas barreiras do regime jurídico administrativo. Então eu posso contratar sem concurso público, eu posso contratar quem eu quiser. E adivinha qual foi a forma de vínculo preferida pela administração pública naquele momento histórico? Aquela mais difícil, que você precisa fazer concurso, contrata uma pessoa que não sabe nem quem é, na verdade admite, né, uma pessoa que não sabe nem quem é, que passou no concurso público de forma impessoal e objetiva, ou aquela lá que você pode botar quem você quiser. Então, Brasilzão acabou sendo o regime preferencial, o regime dos empregados públicos no sistema anterior à Constituição de 88. Mas essa galera estava lá. Essa galera, quando veio a Constituição, não veio aí uma tábula rasa e extinguiu esse pessoal de cara, né? Houve uma medida de compatibilização. A gente vai ver isso no nosso bloco acerca da estabilidade, que houve o artigo 19 da DCT, que concedeu estabilidade a uma parcela desses servidores. Mas nesse primeiro momento a gente precisa saber que o quê? Que parte dos empregados públicos permaneceu na administração pública sob o regime seletista. Outros deles tiveram seus vínculos convertidos em jurídico administrativo, o que não se confunde com efetivação. Efetivação é só se você for aprovado para ocupar aquele cargo público, aprovado em concurso público para ocupar aquele cargo, mas tiveram seus vínculos convertidos em regime jurídico administrativo e passaram a um quadro em extinção, quadro especial em extinção. Várias administrações optaram por isso. Mas não é o caso aqui, eu estou falando daqueles que permaneceram sob a égide da CLT. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos alguns que optaram, porque normalmente quando vinha a legislação, havia a opção de continuar ou não. Então existem aí servidores pré-88 que assim permaneceram. Empregados das empresas estatais. Vocês sabem que o Estado ele pode interferir na exploração da atividade econômica por meio de empresas estatais. Essas empresas estatais devem ter a forma privada, são empresas públicas ou sociedades de economia mista, e aí essas empresas contratam sob a égide da CLT. Além das exploradoras de atividade econômica, nós temos estatais prestadoras de serviços públicos que também contratam pela CLT. Então, empregados de empresas estatais aqui também ficam sob o regime seletista. Mas, só um parêntese aqui, já traz para vocês uma diferenciação. O TST, eu vou botar aqui para você um quadrinho, que eu acho legal. O TST, ele faz um certo corte aqui, quando ele trata de empresas estatais, né, de pessoas jurídicas de direito privado, e pessoas jurídicas de direito público. Que quando eu estou falando de empregados públicos, tá?
Quando é uma pessoa do regime jurídico administrativo, pessoa jurídica de direito público, ele parece reconhecer muito mais aqui o direito público. Então ele tem ele vê a incidência maior das normas do regime jurídico administrativo. Quando ele está tratando de uma pessoa jurídica de direito privado, que é o caso das empresas estatais, aí ele vê muito mais aqui o direito privado. Então, se você tiver na prova e não souber mais ou menos como se comportar, pela lógica, né, você tenta resolver aquilo no seu senso jurídico, lembra, o TST, quando ele está tratando de empresas estatais, ele trata praticamente como se fosse uma empresa privada. Quando ele trata da administração pública direta, autárquica ou fundacional, pessoas jurídicas de direito público, nesse caso ele reconhece de forma muito mais incisiva as normas do regime jurídico administrativo. Mas aqui a gente está só pontuando, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha um regime jurídico único, que tem um regime jurídico único na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 39, então existe um regime jurídico único. Ele diz que, eu vou ler para vocês a redação originária, mas basicamente entende-se que a administração pública deve contratar apenas sobre um regime, o qual a maioria, né, dos doutrinadores ainda entende que é o regime estatutário. Mas houve uma tentativa de mudança desse dispositivo, artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, justamente para acabar com esse regime jurídico único. E aí, isso veio na Emenda Constitucional 19 de 98, mas lá na frente o Supremo Tribunal Federal constatou no bojo da ADI 2135 que havia um vício formal, concedeu a cautelar, só que entre o período da Emenda Constitucional 19 de 98 e a cautelar na ADI 2135 passaram-se alguns anos e muita gente, com a suspensão do regime jurídico único, acabou sendo contratado sob a égide da CLT. Esse pessoal, como é uma medida cautelar ainda ex nunc, eles permanecem na administração pública. Então, nesse período de suspensão do regime jurídico único, nós temos também uma gama de empregados públicos contratados. Tá. Mas tem um problema também, veja que o direito não é fácil, por isso que ele é apaixonante, que não existe uma definição clara do que é o regime jurídico. Vamos ver a redação originária aqui do artigo 39, essa que foi tentada modificar pela Emenda Constitucional 19 de 98. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de cargo para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações. Tá. O que acontece aqui? Parte da doutrina entende que esse regime jurídico único pode ser tanto seletista quanto estatutário. É o caso, por exemplo, do professor José de Santos Carvalho Filho. Ele diz, olha, o regime tem que ser único. Ninguém disse que ele é necessariamente estatutário. Esse é o posicionamento dele. Professores como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello entendem, não, o regime jurídico único é o regime jurídico administrativo, servidor estatutário, para ocupar cargo efetivo e não emprego. Por quê? Porque o ocupante do cargo é o único que tem as garantias necessárias à consecução dos princípios da administração pública. Eles têm uma série de garantias e prerrogativas para salvaguardar que eles não se afastem do seu único mistério, que é o quê? A busca pelo interesse público. O empregado público, por exemplo, ele não tem estabilidade. Então, esse cara não teria a proteção necessária para a realização do interesse público. Acerca da estabilidade a gente vai tratar mais na frente também. Mas, enfim, existe um terceiro posicionamento, que eu diria que é intermediário, o professor Toshio Mukai, que ele entende, por exemplo, que você pode instituir um regime na administração direta e outro na administração indireta. Só uma curiosidade, aqui no estado de São Paulo, na administração direta, como regra, admite-se servidor pelo regime jurídico estatutário. São servidores ocupando esse cargo efetivo. Mas na administração indireta, são contratados pela CLT. Então, nós temos aqui uma coexistência de regimes. Por isso que no meu trabalho, eu laboro muito com empregados públicos. Porque boa parte dos servidores das autarquias e fundações são empregados contratados sob a égide da CLT. E aí, um terceiro último posicionamento aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4, o quinto posicionamento, a quinta hipótese aqui, é que se trataria de uma norma de eficácia limitada, a norma do artigo 39, lembrando que a redação dela voltou à originária, tendo em vista aquele vício formal que o STF identificou no bojo da ADI 2135. Sendo uma norma de eficácia limitada, nesse caso, os respectivos entes, precisariam, dentro de suas competências, nas suas legislações,
editar uma lei que instituísse efetivamente o regime jurídico único dentro dos seus âmbitos. E aí isso chegou no Supremo Tribunal Federal há não tanto tempo, né? Vamos lá, ver como é que o Supremo decidiu, justamente referindo-se a uma suposta norma de eficácia limitada. Caso aqui do Estado de São Paulo, empregados da USP, que é uma autarquia. O que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O artigo 39, voto condutor do ministro Alexandre de Moraes. O artigo 39 da Constituição da República não seria dotado de autoaplicabilidade, de maneira que demandaria a complementação por parte do legislador infraconstitucional, o que ainda não ocorreu aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Então, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Dentro do Estado de São Paulo, conforme o voto aí destaca, ainda não houve uma lei instituindo regime jurídico único nessa esfera. Como não houve uma lei, acaba que alguns entes estão contratando de outra forma. A USP, por exemplo, a legislação da USP trata da admissão de servidores por meio da CLT. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Não posso fazer nada aqui. Precisaria de uma lei desse próprio ente para que a gente pudesse impor um regime jurídico único lá. A norma do artigo 39 da Constituição da República, ela não é dotada de autoaplicabilidade. Como ela não é dotada de autoaplicabilidade e não tem aquela legislação no Estado de São Paulo, no caso aqui onde a gente trata, está falando da USP, eu não posso impor. E assim ficou. O Supremo simplesmente disse, posso fazer nada, porque não tem a legislação do próprio ente assim instituindo. Mas os casos não param por aí. Nós tivemos também o caso dos conselhos profissionais. Conselhos profissionais são autarquias profissionais, ou pelo menos historicamente foram tratados como autarquias profissionais, salvo a OAB, né? Esses conselhos profissionais, eles tratam ali, eles exercem o poder de polícia no âmbito do exercício das profissões. Então, você tem um conselho de medicina, você tem um conselho de contabilidade, e aí só a OAB que ficou de fora. Por quê? Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu e decidiu, ele disse, são autarquias profissionais, submetem-se ao regime jurídico administrativo. Se eles se submetem ao regime jurídico administrativo, é o pacote completo. Você se submete a uma gama de regras, dentre elas, segundo a interpretação majoritária, o vínculo deve ser estatutário. Só que esses entes, todos têm a legislação deles contratando pela CLT. E aí foram várias ADPFs e levaram para o Supremo Tribunal Federal para falar, tá errado aqui. Se você aplica o regime jurídico único, se você aplica o regime jurídico estatutário, é do começo ao fim. Não é subway para você escolher o que você quer e criar um terceiro regime. Mas aí o Supremo meio que disse que era um subway. Disse assim, a gente chama de autarquia porque não tem um nome melhor para chamar. Mas, na verdade, são pessoas jurídicas de direito público sui generis. Então, tem suas peculiaridades. E aí, dentro dessas peculiaridades, a gente admite que seja contratado pela CLT, o seu corpo de empregados. Aqui, voto também no ministro Alexandre de Moraes. Os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, poder de polícia, têm maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécies sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único, preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. Então, nós vemos aqui entes regidos pelo direito público, em grande medida, né? Mas, devido a essa peculiaridade, eles poderiam contratar pela CLT. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês foi para demonstrar a existência e a aplicabilidade do direito do trabalho na administração pública, inclusive na contratação de pessoal. Quando a gente está tratando de servidores estatutários, é até tecnicamente errado você falar em contratar, porque o contrato pressupõe vontade das partes. O contrato é justamente aquilo ali, é a projeção da vontade no mundo jurídico, né? Mas na administração pública a gente sabe que não existe vontade. Quando você trata de um servidor estatutário, o que você tem é um ato complexo, né? Você tem um ato união e um ato condição. O servidor público, ele apresenta, o futuro servidor público, a aquiescência dele, e a partir do momento em que ele apresenta essa aquiescência, incide sobre ele todo o regime jurídico pré-existente. Não existe uma liberdade, uma vontade de contratação no que tange às cláusulas que vão reger o seu regime jurídico. Então, quando você entra
na condição de procurador do Estado, você assina o termo de posse, você não assina um contrato. E aí incide sobre você todo um regime jurídico administrativo. Então, o certo aqui, que eu prefiro falar mais tecnicamente, é em admitido, né, e não em contratado. Mas quando a gente está tratando de CLT, contrato de trabalho, a gente acaba tendo que falar em contrato na administração pública, apesar de vocês vão ver que mutatis mutandis, quando a gente fala em contrato na administração pública, é muito diferente do contrato firmado numa empresa privada. E isso que eu vou bater muito para vocês, porque o regime jurídico administrativo, ele publiciza tudo o que ele toca. E é isso que a gente observa ao longo dessa aula. E aí, quando você publiciza tudo que você toca, existe um arcabouço, existe uma base do regime jurídico administrativo que é inafastável. Então, existem regras que são comuns aos servidores estatutários e aos empregados públicos. Vamos ver aqui alguns exemplos delas. A gente vai trabalhar com maior atenção no decorrer da aula, mas veja, por exemplo, não é porque você está contratando pela CLT que dispensa concurso público. Aqui, então, apesar de existirem essas diferenças, há regras comuns entre seletistas e estatutários. Então, aquela interpretação que foi dada lá na Constituição de 67 e 69, ela está errada, tá? Ainda que você seja empregado público, precisa de concurso público para ingresso nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. As restrições da legislação eleitoral, por exemplo, aquela ideia de que não é permitida a nomeação de candidatos aprovados em concurso público que foram homologados a menos de 3 meses da eleição, também se aplica à administração pública, ainda que contrate sob a égide da CLT. O teto constitucional também se aplica no âmbito dos empregados públicos. Então, vejam, o contrato de trabalho na administração pública é um contrato firmado, né, com o poder público, como a gente sabe, mas ele vai ficar sob uma base do regime público, porque o regime público ele é inafastável. Então, existem regras que vão se aplicar tanto a servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, quanto a empregados públicos. Então, fixada essa premissa, a gente segue em frente aqui. A gente segue em frente para tratar, que esse primeiro bloco a gente vai tratar de princípios. E a gente tem que diferenciar muito bem, porque existem os princípios da administração pública, ou do regime jurídico administrativo, existem os princípios do direito do trabalho, e eles têm centros de gravidade muito distintos. Vejam lá, os princípios do direito do trabalho, eles estão lá para proteger o trabalhador, eles estão lá para proteger o empregado, enquanto os princípios da administração pública, eles existem para proteger o interesse público. Então vejam que o centro de gravidade aqui é completamente diferente. Só para título de exemplo aqui, o direito do trabalho, ele pressupõe uma relação desigual entre empregado e empregador. Ele, então, faz com que haja uma intervenção estatal para diminuir essa desigualdade. Então, é uma liberdade reduzida por meio de normas cogentes, introduzidas para reduzir essa desigualdade. Como dizem os doutrinadores, onde não existe igualdade, a liberdade oprime. Então a gente sabe que o direito do trabalho ele foi criado num contexto histórico de modificações sociais, século XIX, onde surgiu a figura do proletário. Os proletários eram explorados, eles trabalhavam naquelas workhouses inglesas, crianças, velhos, trabalhavam 12, 18, 20 horas por dia, expectativa de vida extremamente reduzida, pessoas submetidas a condições subhumanas. E aí viu-se que aquilo ali não ia dar certo. Então houve todo um processo de convulsões, revoluções sociais para criar uma teia protetiva a essas pessoas que viviam da exploração da sua mão de obra. E aí, a partir disso é que surge o direito do trabalho como proteção ao trabalhador. Por isso que o princípio mais importante do direito do trabalho é o princípio da proteção do trabalhador. Então, o direito do trabalho, quando você vai observar toda norma de direito do trabalho que você for interpretar, todo instituto do direito do trabalho que você analisar, você precisa botar uma lente antes disso. É uma lente que vai filtrar tudo que você observar. E essa lente é a do princípio da proteção, que conforme o doutrinador uruguaio, referência em princípios do direito do trabalho, Américo Plá Rodrigues, se subdivide em 3, que são condição mais benéfica, norma mais favorável e indúbio pro operário. Aqui nós temos, então fixa isso, direito do trabalho, princípio da proteção, proteção ao trabalhador, se subdivide em 3 princípios, condição mais benéfica, norma mais favorável e indúbio pro operário. Já a administração pública tem outra lógica, outra coisa, outra ideia, outra visão. Artigo 37 da Constituição, a administração se baseia na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípios basilares do regime jurídico administrativo, as pedras de toque, professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Você parte do pressuposto que quem exerce função pública trabalha em nome e em benefício de outrem e possui prerrogativas meramente instrumentais, ancilares, para a consecução daquele dever que lhe incumbe. Ela tem um dever-poder, ela tem o dever de agir e tem poderes instrumentais para o alcance desse mistério, dessa função que lhe é incumbida. Então veja, aqui não existe um direito para proteger uma pessoa, não existe um direito para proteger o servidor, não. O direito do administrativo, ele existe para proteger o patrimônio da coletividade, o interesse público. Lembrando que interesse público não necessariamente representa o interesse da administração pública em contraposição ao interesse do administrado. Pode, em determinados momentos, prevalecer o interesse da administração pública, porque ela tem um peso maior, supremacia do interesse público sobre o privado. Mas há momentos em que o interesse do particular pode prevalecer, mas a regra geral aqui, porque interesse público não é interesse em contraposição, é o interesse do particular como partícipe da sociedade. Exemplo muito simples que eu sempre dou. Se o cara tem, por exemplo, uma casa, e aí ele não quer que essa casa dele seja desapropriada, ele tem um carinho por ela, ele não quer se desfazer dessa casa, mas a administração pública precisa construir um hospital ali. Vai lá e desapropria. Vai prevalecer o interesse da administração pública. Vocês sabem, né, interesse público, no caso, interesse primário. Vocês sabem que, nesse caso, no eventual ação de desapropriação, eles vão poder discutir apenas o valor. Eles não vão poder discutir se quer de ser desapropriado ou não. Independentemente da vontade dele, isso vai acontecer. Mas aí, no caso, ele vai se beneficiar como partícipe da sociedade. Porque aquele hospital que vai ser construído na casa dele, em tese, também vai beneficiá-lo. Ele vai poder ser atendido pelo SUS naquele hospital. Então, a ideia é essa, interesse público é isso. Não é necessariamente o interesse da administração em contraposição ao administrado. É o interesse de todos os administrados como partícipes da sociedade. Mas aí a gente vê como eles têm lógicas muito distintas, né? Eles têm visões muito diferentes de mundo, de instituto jurídico. O direito do trabalho, como eu destaquei, surgiu no contexto das revoluções, ali do contexto da Revolução Industrial. Foi um direito surgido para evitar, para tornar menos predatória a exploração de mão de obra que aconteceu no contexto da Revolução Industrial. O direito administrativo surge da jurisprudência do Conselho de Estado francês, que vem para justamente, isso é uma coisa, a gente se livra de muita coisa na vida, mas a nossa visão que está impregnada em nós é difícil nós nos livrarmos dela. Então, o direito administrativo surgiu no pós-Revolução Francesa, mas segundo autores de renome, como, por exemplo, Garcia de Interria, foi difícil se livrar das amarras do antigo regime, ou seja, aquele absolutismo do antigo regime pré-Revolução Francesa, ele continuava na cabeça das pessoas. Então, havia uma verticalidade muito grande do direito administrativo. Havia aqui um viés autoritário no direito administrativo, que, lógico, ao longo dos anos foi sendo dissipado. Aqui no nosso contexto da Constituição de 88, não é mais uma visão autoritária, não obstante muitos institutos continuem com esse viés ainda. Houve uma troca, houve uma mudança de paradigma, mas, no entanto, contudo, todavia, a gente vê que alguma coisa remanesce. E aí, de qualquer maneira, nós temos aqui, se o paradigma antigamente era o poder, agora é justamente o interesse da coletividade, dos indivíduos, do interesse público. Então, ainda prevalece o coletivo sobre o individual, supremacia do interesse público sobre o privado, ou pelo menos prevalece prima facie, como eu disse para vocês. Então, a ideia aqui é o quê? Não é um direito feito para proteger o interesse de uma pessoa, é o direito para proteger o interesse público. Teve um viés autoritário no seu nascedouro, foi se dissipado durante os anos, mas de qualquer maneira ainda existe uma prevalência do coletivo sobre o individual. Então veja como é lindo, como a gente vê aqui dois mundos se chocando. E aí a gente vê do lado o juiz do trabalho, isso é uma dificuldade que eu vejo no meu dia a dia, ele tem uma ótica para ver o mundo. Eu não fico criticando as decisões do juiz do trabalho, não, eu recorro, né? Mas eu entendo que ele tem uma lógica completamente diferente. O parecerista lá da administração pública, que só trata de direito administrativo, às vezes ele dá um parecer que chega lá no Justiça do Trabalho e não se sustenta. Por quê? Porque ele viu aquilo como direito administrativo, ele não sabe como é que aquilo funciona no direito do trabalho. E eu fico entre os dois mundos, eu fico ali carregando de um lado para o outro, igual, não, faça assim não, que vai dar problema lá na Justiça do Trabalho. Aí eu vou fazer audiência lá na Justiça do Trabalho, aí o juiz diz, doutor, como é que pode um negócio desse aqui? Eu disse, excelência, desculpa, é porque o pessoal deu parecer aqui pensando mais sobre o direito administrativo, mas não pode e tal, então existe um terceiro mundo. Mas fato é
que nada passa incólume à presença da administração pública. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu acho bacana. Isso aqui é uma teia, né, que representa o espaço-tempo. Vou dizer para vocês, antigamente nós tínhamos a física newtoniana, baseada nos pressupostos mecanicistas. Depois, com a comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein, a gente teve uma mudança no paradigma da ciência. E epistemologicamente falando, as demais ciências também foram afetadas por essa mudança de paradigma. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da física moderna, que foi inaugurada ali a partir da teoria da relatividade, a gente tem corpos de alta densidade que eles deformam o espaço-tempo ao redor deles. Foi descoberto, né, foi comprovado pela teoria do Einstein, que o espaço-tempo ele funcionava como fosse essa trama aqui, tá vendo? Essa trama aqui é o espaço-tempo. E corpos de alta densidade, eles deformam o espaço-tempo ao redor deles. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando justamente da administração pública. Imagine que essa teia aqui do espaço-tempo são os institutos. Quais que é institutos que você... Eu desafio você a trazer um instituto que passa incólume à administração pública. E aí, todos esses institutos, quando você tem esse corpo de alta densidade aqui, que é a administração pública, ele vai ser deformado ao redor dele. Então, se você está dentro de um buraco negro, por exemplo, o tempo vai passar mais devagar para você do que para quem está fora do buraco negro. É assim que funciona a teoria da relatividade de forma bem grosseira aqui, enfim, aproximada. Minha ideia aqui é para dizer o quê? O direito do trabalho, quando ele fica aqui na administração pública, aqui o espaço-tempo, né, os institutos ao redor dele, eles vão ser deformados. Então, contrato é uma coisa, contrato na administração pública tem uma interpretação diferente. Contrato de trabalho é uma coisa, contrato de trabalho na administração pública vai sofrer com a incidência da administração pública. Então, vejam aqui, essa foi a minha ideia de fazer um paralelo entre teoria da relatividade e direito do trabalho na administração pública. O direito do trabalho sempre desconfie. É difícil que ele fique perfeitamente igual. Mas aí como é que a gente faz para saber como é que fica? Aí é muito jurisprudencial, né? Tem meu livro eu trato disso. Tem minha tese de doutorado, eu trato disso também. Mas estou dando essa aula aqui para vocês para facilitar, justamente para a gente ver esses pontos de toque, essas deformações sofridas pelo direito do trabalho quando em toque com o poder público. E aí a gente começa. Vamos entrando aqui nos aspectos mais práticos. Primeiro de tudo, o TST ele reconhece que é o seguinte: a partir do momento em que você opta por um outro regime jurídico, você renuncia às vantagens e a todo o sistema encartado pelo outro. Isso está lá na súmula número 51 também do TST, que trata de regulamento de empresa, mas especificamente trazendo da administração pública, justamente naquele contexto histórico em que houve uma possibilidade de opção entre o regime jurídico de direito público e o regime seletista, o TST ele editou a súmula 243 justamente para dizer: exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário. Então, o servidor, a partir do momento que ele opta por permanecer no vínculo trabalhista, ele vai renunciar a todas as vantagens do regime jurídico estatutário. Aí dá uns pontos de ruído aqui, porque às vezes o cara é empregado público e quer buscar uma vantagem do regime estatutário. E é assim que funciona na prática. Boa parte das demandas de direito do trabalho e na administração pública se referem a pedidos de equiparação, pedidos de isonomia. A gente vai tratar sobre isso também, mas fiquem de olho aqui, súmula 243 do TST já é um bom argumento para você dizer, ó, não é subject, se o cara pegar, pinçar o que quiser de cada regime, criar um terceiro regime. A princípio e a rigor, se você opta pelo regime jurídico de direito do trabalho, você só tem direito às vantagens pertinentes a ele. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Porque senão estava tudo resolvido simplesmente com essa súmula. E aí, no próximo bloco, a gente começa a observar os princípios do direito do trabalho e como eles são deformados ou tocados ou afetados pela presença da administração pública. Então vamos comigo, segue o baile, tamo junto.